Olá, Olá, tudo bom? boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. A gente está num momento que não dá para fazer uma repaginada como gostaríamos, né? Mas tá bom. Tem Exatamente. alguns, tem alguns pais aí, tem funcionários, professores. O pessoal tá entrando, né? A gente começou um Tá pouquinho entrando. antes. É, só porque assim, quem chegasse não achava a sala vazia, né? É verdade. A gente já vai ficando aqui, a gente pode ir colocando o papo em dia, né? Antes de começar mesmo. Ah, que linda. Tia Renata, Cláudia, Rogério. Oi, Rogério, obrigada pela presença. Oi, Fábio entrou. Tá muito frio aí no Rio? Agora, Você agora tá em tá. São Paulo? Não, tô no Rio mesmo e agora aqui tá ficando frio. Carioca, né? Faz um friozinho, já tá todo mundo encasacado, É, agasalhado. é, Mas o tempo é, até melhorou um pouquinho aqui. Abriu um sol no final da tarde. É bom para dar um ânimo aí, né? é. Não, e agora nós temos, a partir de quinta-feira que vem, as crianças vão entrar de férias, a gente dividiu, compartilhou as férias, né? Então, a Uhum. semana que vem eles entram tem aí 10 dias para eles darem uma descansada, e daí retornamos novamente em agosto, né? Para aguardar mais um mês para retornarmos num outro modelo, se Deus quiser, né? Porque cada dia a gente recebe uma notícia nova. É verdade. Mas pelo menos esses diazinhos de férias, né? Poder acordar mais tarde. É, as crianças darem umas descansadas, os professores também, todo mundo dá uma revigorada para começarmos, né? A gente julgou melhor dividir e partilhar as férias em duas partes. Assim, para dar um descanso também para os pais, né? Que ficam em casa, as crianças ficarem podendo ficar sem compromisso alguns dias, para se facilitar um pouquinho a vida deles, principalmente a dos professores. Sim. E nessa Oi, época do Tati, ano, Vanessa. naturalmente já tá todo mundo cansado, né? Então é importante Tá. pra Não, gente. fisicamente, todo professor, eu que estou no magistério há mais de 40 anos, o mês de julho parece que o corpo pede descanso, naturalmente, né? É verdade. Então, para professor, esse é um momento já natural. E aí eu achei que os professores teriam que ter pelo menos esse finalzinho do mês para recarregar a bateria do que a gente tirar um mês direto, né, lá no começo da pandemia, né? Como Uhum. a gente já está com a escola mais preparada, então foi mais fácil a gente não precisou parar no começo, a gente foi parar em maio e agora novamente em julho. E assim dá para ir, né? Tirar uns dias, organizar a É, casa, organizar a cabeça e é. conseguir ir levando, né? Mas acho que a gente pode começar, né? Porque a gente agora está no horário, Tá ótimo. Vamos a Cida começando está então. aí. Então, quem estiver aí com a gente toda quinta-feira agora, todas as quintas-feiras, enquanto estivermos no período de aulas, a gente sempre vai ter uma live para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos que são, assim, dentro da nossa avaliação, importantes para a gente poder conversar. Sempre trazendo um profissional diferente, de áreas diferentes. Eu quero trazer um oftalmologista, quero trazer uma nutricionista, porque tem alguns assuntos que às vezes a gente não está parando para pensar, está pensando só de um lado, mas as crianças muitas horas nas telas, as crianças comendo em casa. Então a gente trazer algumas pessoas especialistas em assuntos que não são só do cotidiano da área pedagógica, né? Mas eu achei que por bem, o primeiro deveria ser com o Livre, que é o nosso parceiro, e que a escola acredita tanto na questão socioemocional, né, para o futuro dessa geração, a importância dessa inteligência socioemocional, e principalmente nesse contexto atual que eu tenho certeza que fez toda a diferença, né, para nós e para os nossos professores, com todo o amparo que vocês também nos deram.
quando semanalmente a gente tinha aí algum material para trabalhar na família, na escola. Então, isso trouxe para a escola também, fortaleceu essa questão dos vínculos e ajudou que a gente passasse um pouco mais fácil, né? Não foi fácil para ninguém, mas foi um pouco mais fácil. Então, a gente queria aproveitar e falar com a Fernanda Maior, que ela é psicóloga, é consultora do LIVE, trabalha com a gente na nossa equipe aí de suporte pedagógico dentro do LIVE do colégio. Para os pais que são dos pequenos, eu não sei se os pais sabem, quem está aqui com a gente hoje, mas o LIVE funciona na escola desde o Jardim 1 até o terceiro do ensino médio. E nos maternais é um trabalho que a gente também faz, porque a escola já fazia esse trabalho há muitos anos, com outra nomenclatura e com outro formato. Mas sempre a escola acreditou que o socioemocional tem que permear a escola, porque as relações acontecem, as primeiras relações acontecem dentro da escola, e não só na família, mas dentro da escola, depois da família é o momento mais importante, né? E que é lá que a gente tem um grupo, um amigo, que eu posso compartilhar meus sentimentos, e todo mundo entender que se eu tenho medo, o outro também pode ter. Nossa, não sou só eu que tenho, se eu tenho raiva, se eu tenho solidão, se eu tenho empatia, esses sentimentos todos podem ser compartilhados. Então a gente queria ouvir você, Fernanda, aí falar um pouco desse trabalho, contar um pouco para os pais, para os professores de livre que também estão assistindo a gente. Durante esse percurso a gente vai conversando, tá bom? Eu prometo que a gente vai fazer todas essas lives sempre em 1 hora, porque eu sei que é o horário de jantar das crianças e de vocês que chegaram do trabalho. Então a gente vai fazer 6h30, 7h30, tá bom? Então dou a palavra aí para a Fernanda, para ela compartilhar com a gente as experiências do Live e a gente está aqui para ajudar. Obrigada, Renata. Bom, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, da gente poder se encontrar, né? No caso, nesse modo virtual, por enquanto, a gente vai levando assim, porque são os recursos que a gente tem para dar conta desse momento. Mas para mim é uma oportunidade muito grande, assim, né? Poder entrar em contato com a comunidade escolar, a gente poder se aproximar nesse momento que tem cobrado aí da gente novas formas de agir, né? Assim, diria que esse momento ele tem cobrado, tem feito novas exigências para a gente. E eu acho que uma dessas exigências é a questão do cuidado, né? Eu acho que essa é uma palavra muito importante, que se faz presente aí também no nosso material, se faz presente no trabalho dos professores, da escola, né? Como você falou, o trabalho com o socioemocional, ele já era realizado na escola, e aí a gente faz essa parceria no sentido da gente poder realmente aproximar e poder, né, fundamentar tudo isso, poder ter mais e mais recursos. E eu acho que a live, por exemplo, ela vem chegando aí como mais uma possibilidade da gente colocar Veio para também. ficar, né? Exatamente. E de colocar em prática, né, um pouquinho das coisas que a gente fala, né? Eu tenho falado muito, assim, da importância dessa questão do cuidado de si, do cuidado do outro, do cuidado com as relações. E eu acho que, pelo menos no momento, fazer esses encontros virtuais é uma forma de cuidado também. Né? A gente precisa se fazer presente, a gente precisa se aproximar. Não é porque a gente está passando aí por esse isolamento social que a gente vai precisar passar por um isolamento emocional, né? Sem dúvida que eu acho que na nossa cultura em geral, essa questão do isolamento, ela vem cobrar um preço muito grande para a gente, né? Nós que gostamos de aglomeração, gostamos de um abraço, gostamos, né? Gostamos de gente, né? Exatamente, a gente gosta de gente. Então, é muito esquisito mesmo, né? A gente vê as pessoas como uma questão de incerteza, de inseguranças, esse desconforto que pode gerar essa proximidade com as pessoas por causa de toda essa insegurança que a gente tem tido, que a gente tem passado. E que eu acho que é muito importante que a gente possa assumir também, né? Estamos com medo, estamos com inseguranças mil, né? Incertezas, porque a gente está passando de fato por um momento de crise, uma grande crise, uma crise mundial, né?
que veio aí nesse formato desse vírus, que fez a gente rever todos os nossos hábitos, né? Fez a gente rever aí nossas formas de agir, os nossos recursos. A gente teve que se virar para dar conta disso, né? E a gente conseguir manter aí as nossas relações, conseguir se manter saudável em meio a tudo isso que a gente está passando. E eu acho que a gente pensar essa questão da crise também é muito importante, dado o momento. Porque a crise é uma situação que assusta, né? É uma palavra que todo mundo foge, assim. Fala crise, todo mundo sai correndo. E né, dá para entender realmente. A crise ela vem tirar ali o nosso chão um pouquinho, né? Vem balançar a gente. E a gente não gosta muito de ser balançado, né? Mas faz parte. A gente vai precisar também dar conta disso. Porque as crises, elas fazem parte da nossa vida. Se a gente pensa aí nesse momento, por exemplo, dessa transição da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, são momentos de crise também, né? De reorganização pessoal, reorganização dos sentimentos, reorganização do corpo também, né? Que eu acho que a gente tem sentido isso agora também, o nosso corpo, né? Todo mundo em casa, sentado em frente ao computador, sem conseguir, sem poder. Com outras demandas, né, mas que da mesma forma são importantes, mas que demandam outras habilidades que a gente não tinha, né, no compartilhamento de ideias, de amizades e tudo isso, né? E mesmo esse modo virtual, né? Assim, já estava muito presente, né, na nossa vida, nas nossas relações, porém, agora a gente teve que ir a gente teve que mergulhar nesse mundo virtual, no mundo da internet, conseguir quantos recursos, quantas plataformas, vídeos e né, outras formas aí a gente não descobriu nesses últimos meses. E tudo na direção da conexão, né? No caso, a gente está usando essa conexão aí da internet, mas é no sentido de nós estarmos conectados uns aos outros, né? Nos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos também. Como isso tem sido importante para que a gente possa se escutar, para que a gente possa se ver também. Eu fico pensando que sem dúvida que foi difícil, né, se adaptar, fazer as aulas online, aulas gravadas, como que vai ser, né? Quantas dúvidas não tiveram? Mas eu fico pensando que se uma crise como essa tivesse acontecido há 20 anos atrás, a gente não teria nem sequer a internet, né? A gente não conseguiria nem fazer aquela chamada de vídeo para a avó que não consegue, né, que não pode mais visitar por enquanto, para outra pessoa que a gente gosta, um amigo que está lá longe, em outra cidade, em É outro por isso que, estado. às vezes, Roberta, eu não gosto do termo do distanciamento físico, né, social. Eu acho que é um distanciamento físico hoje. Uhum, é verdade. Porque o social a gente consegue manter. A gente consegue conversar, a gente consegue falar, a gente consegue ver as pessoas. Então, ele não é um distanciamento social, ele é um distanciamento físico. E a gente tem que imaginar isso, e colocar para os adolescentes e para as famílias que nós não estamos longe das pessoas. Nós estamos fisicamente longe, mas não socialmente longe, né? Então, acho que o termo não fica bem colocado quando ele fala distanciamento social. É um Uhum. distanciamento físico, né? Que é o que a escola vai ter que trabalhar também. Que as crianças estarem fisicamente distantes, mas não socialmente distantes. E nem Né? Que eu possa estar com as emocionalmente, né? famílias. Exatamente. Porque eu acho que também nesse momento de que a gente está, né, mais restrito nas que a gente teve que mudar os nossos hábitos, né? Então não pode sair lá para passear, para ir para a praia, não pode fazer uma porção de coisas. E isso vai gerar aí uma série de sentimentos que se fazem muito constantes no momento que a gente está passando, né? A gente tem passado aí por um grande período de estresse de diversas formas, né? Cada um vai sentir isso de uma forma única, no corpo, quais sentimentos que vai ter. Realmente, isso aí vai ter muito a ver com a personalidade da pessoa, de como ela leva, né, essas restrições aí, essa limitação da liberdade que a gente tem tido no momento, como uma forma de se proteger, né?
E eu acho que é importante que a gente possa entender e acolher esses sentimentos, porque quando a gente está falando aí, por exemplo, de inteligência emocional, a gente está falando dos nossos sentimentos. E o primeiro passo para a gente desenvolver essa inteligência emocional é que a gente possa legitimar cada um dos nossos sentimentos, né? Que a gente possa legitimar e possa reconhecer e possa dar nome a cada um dos sentimentos que a gente tem tido. E assim, sem dúvida que é um turbilhão, né? Não há, os sentimentos eles não vêm como, né, uma carícia ali, um carinho, É. assim. Não vem inundando a gente, né? Vem como uma onda ali, assim, que a gente é tomado por uma série de sentimentos. Então a gente não sente nem só a raiva, ou só a tristeza, ou só a felicidade, né? A gente fica triste e feliz ao mesmo tempo, a gente fica cansado e animado, né? Como que cada um vai reconhecendo aí os sentimentos que se fazem presentes e poder dar voz a isso também, né? Não é o reconhecer e negar, né? Nossa, eu tô muito triste, eu vou tirar isso aqui, ó, não quero mais ficar triste. Sem dúvida que não é fácil, né? Não é prazeroso sentir tristeza, sentir medo, nada disso é prazeroso. Mas isso tem muito a ver também com o que o Liv fala. A gente acredita que não existem sentimentos bons ou sentimentos ruins, né? Existem sentimentos prazerosos e sentimentos desprazerosos, sentimentos agradáveis e sentimentos desagradáveis, sem dúvida. Mas a gente precisa sentir cada um deles. E nesse momento de crise que a gente está passando, que inicialmente a gente saiu da escola achando que seriam 2 semanas e a gente tem aí agora 4 meses, né? Já passamos dos 100 dias, né? Exatamente, é muito tempo, né? Há muito Quem é tempo. que conseguiria imaginar que a gente ficaria tanto tempo nesse formato, né? Eu acho que a gente já passou aí por muitas fases desde o início. Então, se no início, né, tinha uma certa descrença de que ia acabar rápido, né? Daqui a pouco isso passa, e aí a gente vai ter essa frustração, né? A gente vai ter aí uma revolta porque não passa, não acaba, e essa ansiedade de querer que isso tudo acabe logo, que a gente possa, né, retomar aí os nossos hábitos, rever os nossos amigos, estar perto, né? Sentir o calor humano que tanto a gente sente falta. Sem dúvida que isso tudo vai aparecer. A gente não tem como controlar isso. Não é um interruptor, né? Que a gente pode desligar ali os nossos sentimentos e esse momento se tornará, né, apático ali. Não é. A gente precisa viver isso, a gente precisa passar por isso e vamos passar por isso juntos. Para que a gente possa passar de uma forma mais leve, né? Que a gente possa ter sustentação de aguentar aí esse tempo que for necessário até que as coisas se reorganizem, né? Que a gente entenda aí quais são os caminhos, quais são as saídas, ou que, né, seja uma vacina, seja um tratamento, ou se a gente vai ter que mudar de vez aí os nossos hábitos, né? Por exemplo, isso pode acontecer, a gente não sabe o que nos espera, e isso tudo Exatamente. gera um estresse, né? Sem dúvida, porque quando a gente não sabe o que espera, a gente fica tenso, né? E o estresse, ele é uma reação natural aí do nosso corpo, do ser humano. Todos os seres humanos precisam também ter esse recurso. O problema é quando isso se mantém, né? De uma forma aí crônica e vai mudando também as nossas... Isso vai afetar também os nossos sentimentos. E a inteligência emocional vai falar justamente disso, dessa capacidade que a gente tem de sentir, de ter todos esses sentimentos, legitimar eles e poder transformá-los também, né? Quando eu falo de inteligência emocional, né, é um conceito. Então, eu não sei se todo mundo já ouviu falar. Eu sei que, né, os professores de livro provavelmente já estão mais acostumados, mais habituados. As Na crianças escola é uma palavra usada com muita é, frequência. né? Então, assim, mas para quem está chegando agora, se tem algum responsável, né, algum pai, alguma mãe que ainda não conhece, eu acho que é importante de eu colocar aqui, Isso. assim, quais são os pilares aí da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, né, a autorregulação, a empatia e os relacionamentos. Esses são os 4 pilares aí
desse desenvolvimento da inteligência emocional. E eu acho muito importante a gente falar, né, um pouquinho que seja de cada um deles, para entender qual que é o passo a passo disso, né? Como que a gente coloca em prática, como a gente desenvolve uma inteligência emocional. Bom, o autoconhecimento é uma palavra que tem sido aí repetida em diversos conteúdos, né? Na mídia, na internet, Facebook, Instagram. A gente tem visto isso daí de uma forma muito forte, muito se fazendo muito presente. Autoconhecimento, autoconhecimento. Pois é, porque esse momento de crise, esse momento da pandemia que a gente está passando, veio cobrar também esse autoconhecimento. A gente está dentro de casa e a gente não pode ir para fora, né? Então, esse caminho, ele é um caminho para dentro da nossa Isso. casa e para dentro da gente também, né? E quando eu falo de legitimar os sentimentos, isso também vem a partir desse autoconhecimento, porque a gente só consegue legitimar, dar voz, dar nome aos nossos sentimentos se a gente conhece eles, se a gente se conhece, né? Se a gente consegue fazer essa reflexão, se debruçar e poder sentir, se permitir sentir. Que pode ser muito difícil, pode ser um desafio, porque nem tudo vai ser, como eu comentei, né? Nem tudo vai ser agradável, nem tudo a gente quer sentir, né? Tem muitas músicas que, por exemplo, abordam isso. Isso. A gente fala muito isso, né? E a gente faz muitas coisas para evitar sentir, para não pensar nessas coisas, nos nossos problemas, nos nossos sentimentos. Então, assim, esse momento de reflexão, ele é essencial. Sem ele, a gente não consegue caminhar, na verdade, né? A gente vai atropelando tudo, inclusive a nós mesmos. Se a gente não reconhece, não abraça, não acolhe a nós mesmos, a gente não percebe, não conhece os nossos limites. E então a gente não vai saber quando ultrapassou o limite. Passo. E a gente precisa reconhecer isso para, inclusive, poder falar, né? Olha, passou do meu limite. Aqui eu não aguento mais, está muito difícil para mim. Ou mesmo nas relações, né? As relações, elas também têm seus limites. E às vezes a gente ultrapassa também esses limites, né? Principalmente quando a gente está brigando, por exemplo. A gente Isso. vai, ultrapassa esses limites e nem vê. Então, assim, eu acho que é de fato muito importante esse reconhecimento, sabe? Entender até onde eu posso ir. Essa aceitação, né? Essa aceitação. Eu gosto de trazer a ideia, né? Quando a gente tem alguém que a gente ama, um amigo querido, que está passando por um momento difícil e vem conversar com a gente. Ainda que às vezes a gente não saiba muito bem o que dizer, né? Ainda que às vezes a gente nem entenda direito o que a pessoa está falando, a gente fala alguma coisa, né? Às vezes esperançosa, né? A gente fala, poxa, vamos pensar juntos o que a gente pode fazer, tô aqui para você, né? A gente tenta acolher essa pessoa, dar um abraço, porque a gente nem sempre vai conseguir resolver o problema da outra pessoa. E nem é isso que a outra pessoa quer. Ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada, ela quer ser acolhida. E é isso que cada um de nós merece, né? Merece e deseja também. A gente merece ser acolhido, a gente merece também ser cuidado. Mas para que a gente possa ser cuidado, a gente precisa cuidar da gente. Eu acho que vai também, tanto para a gente poder cuidar do outro, né? E se permitir ser cuidado também, a gente vai precisar ter esse autocuidado. Por isso que a Entender escola tem esse ouvir, né? Essa escuta da escola com os alunos. É o lugar de muitas vezes o aluno se colocar, porque nem ele mesmo percebe alguns sentimentos ou algumas dificuldades dele, e na hora que se coloca a dificuldade, quando se troca no grupo, na aula de livre, é a hora que, às vezes, nesse momento ele coloca, nossa, não sou só eu, meus amigos também estão vivendo a mesma coisa, e de repente, neste momento, é a hora que o aluno consegue se colocar e até se aliviar, Sim. e perceber que naquele contexto, ele não é sozinho, não é só ele que tem esses sentimentos, né? A gente está muito preocupado hoje com essa questão da ansiedade, da depressão, né? Que antigamente era um assunto que a gente falava de adulto.
né, que dificilmente a gente lidava com essas questões com as crianças, principalmente com os menores. Até Sim, esse estresse tóxico que a gente tem ouvido falar tanto, e as crianças pequenas, principalmente, que é natural, né, estão confinados, como você falou. uhum, Então, na aula de livre da escola, eu acho que dá essa oportunidade. E nada mais do que a família para estar junto com a gente para ouvir isso, porque não adianta hoje, o contexto é um tripé, aluno, família e escola, né? Mais do exatamente. que nunca, nós estamos dentro da casa deles e eles dentro da nossa escola, Isso. né? A exposição é conjunta. Eu estou assistindo a família e a família está nos assistindo. É um momento muito difícil para todos nós, né? Tanto para os pais como para os professores e principalmente para as Com crianças. certeza. Então, eu acho que é esse que você coloca da troca das experiências faz muito sentido, né? Sim, e esse compartilhamento dos sentimentos, das experiências, também é uma forma de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele com certeza é um caminho interior, né? A gente precisa ter esse olhar para dentro, essa reflexão, essa conexão, se entrar em contato aí com tudo isso que é esse nosso mundo interno, que é tão rico, mas o autoconhecimento ele também vai pela troca com o outro, né? A gente, o ser humano ele não vive sozinho, né? Desde o momento em que nasce ao momento em que morre, tá todo mundo dependente um do outro, né? E eu acho isso muito, essa imagem também eu acho muito, acho bonita mesmo, porque se a gente pensa, né, no recém-nascido que é tão dependente que sem um adulto ali, um cuidador essa criança, ela vai precisar desse adulto para poder se desenvolver. Então, e vai precisar de um adulto amoroso, vai precisar do amor, né? Para que possa se desenvolver, para que possa vir a florescer aí. Então, se a gente pensa aí no planeta Terra, não existe um ser humano que não foi amado, né? Porque nesse início de vida, principalmente, como a gente é dependente e como os afetos são fundamentais para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa lidar aí com todos esses sentimentos. E eu acho que essa experiência de troca entre os alunos, ela também vai nesse sentido, né? Nós temos Vai. muita tendência a individualizar as coisas, né? Eu acho que na adolescência, principalmente, isso vai aparecer de uma forma muito forte. Né? Um problema é o maior problema, né? As coisas são muito intensas. Então, quando a gente coloca no grupo e compartilha, entende que eu tô com medo, mas né, a outra pessoa ali do lado também tá. Né? Eu tenho minhas inseguranças, mas quem não tem, né, as inseguranças? Quem não tem medo? Quem não tem incerteza? Isso tudo vai trazer uma nova perspectiva. A gente precisa de outras formas de ver, outras perspectivas mesmo, para que a gente possa desenvolver na gente nossas habilidades, para que a gente possa desenvolver as nossas potências também. E desenvolver o que seria também o segundo pilar aí da inteligência emocional, que é a empatia. Como falar de empatia se não falar do outro, né? Dessa relação ali com o outro. A Eu empatia é sempre em relação ao outro, né? Exatamente. É uma questão das relações. As relações elas podem ser empáticas ou não. Né? Isso tudo vai depender ali justamente dos atores que estão se fazendo presentes, que estão trocando, que estão compartilhando. É, eu uma vez peguei um carro de aplicativo e estava conversando com o motorista. E ele me trouxe ele comentou comigo uma coisa que para mim ficou muito marcada e eu queria compartilhar aqui com vocês agora. Ele disse assim: por que quando a gente briga, né, a gente pode estar pertinho um do outro, mas a gente começa a falar alto, gritar, né, com o outro ali na nossa frente. Aí eu fiquei assim, mas por que então? Aí ele, porque os nossos corações estão distantes. E quando a gente está ali apaixonado, né? Quando a gente está ali amando, a pessoa não precisa falar nada, fala com o olhar.
e a gente já sabe exatamente o que o outro está pensando, porque os nossos corações estão mais próximos. Então, eu acho que quando a gente está falando aí de empatia, é que a gente possa aproximar os nossos corações, entender que todo mundo tem limite, né? Entender que todo mundo tem limite e limitações também, né? Somos seres humanos, a gente está aqui tá tateando. E nesse momento de pandemia, somos todos alunos. Ninguém passou por isso, né? A gente não conseguiria imaginar que isso ia acontecer. Então, a gente está descobrindo e está descobrindo juntos isso. Isso é uma oportunidade da gente regar as nossas relações, né? As nossas relações, elas apareceram aí realmente como sendo o diferencial. A gente precisa nutrir, cuidar, né? De novo, vou trazer essa palavra. A gente precisa cuidar das nossas relações e cuidar com amor. Entender que mesmo quando a gente briga, né? Falar, caramba, ultrapassei o limite. E poder pedir Faz desculpa, fazer parte. essa reparação. Porque tá todo mundo à flor da pele, né? Quem não tá à flor da pele não está sabendo o que está acontecendo, né? Então Eu a acho que gente essa geração de pais que não passou pelo socioemocional tem muito mais dificuldade agora, né? E alguns pais que não tiveram essa formação, hoje isso fica mais difícil de ver, porque na verdade ele não tem essa formação para viver com as crianças essas relações hoje de algo que também eles estão sofrendo, não são só as crianças, todos nós, né? Só que a gente tem que entender que eles são dependentes da gente neste momento, nesse entendimento que a família é fundamental para que esse momento passe mais tranquilo. A gente tem essa disparando tudo que é possível de informação para os pais e para as famílias e para os professores, para que a gente possa estar vivendo realmente esse distanciamento físico e não social. É coordenador falando com o aluno, é o professor falando com o aluno. Eu tenho tido o hábito de fazer vídeos para os meus pais, porque eu acho que fica muito frio um papel. Eu gosto de mostrar para eles: gente, eu estou aqui, eu posso não estar fisicamente, mas eu estou aqui presente, eu estou falando para vocês, acreditem, tenham paciência, tenham calma, a gente vai conseguir. Então, essa força, ela precisa ser mostrada, e a gente também tem que ter a humildade de saber: olha, eu peguei pesado, eu nessa hora falei mais do que eu devia, desculpa, porque Uhum. nós estamos confinados em quatro paredes e às vezes a gente. O estresse também, eu não sou uma pessoa perfeita, né? Então, no Então, momento de meu estresse, às vezes eu vou sair do limite daquilo que eu poderia ser como pai, né? Que eu tenho que ser tão centrado. Não. Os pais também têm direito a esse estresse. Muitas vezes passa do limite. E a gente vai ter que retomar a conversa e falar: olha, eu passei do limite, desculpa, vamos voltar. E aí, e nesse contexto familiar, isso eu acho que é fundamental hoje, que a gente entenda que nós e eles, né, todos nós estamos vivendo algo inusitado, com né? certeza. E eu acho que isso também tem tudo a ver com a autorregulação, né? Que tem esse nome difícil, É, mas que difícil. nada mais da gente poder lidar aí com as nossas emoções da melhor maneira possível, né? Eu gosto de reforçar essa palavra porque é o possível, é o que dá para fazer, Não né? dá tudo. Exatamente. Então, assim, é óbvio que a gente vai estar nessa tentativa aí de lidar com empatia, com cuidado, com atenção, né? Assim, de ser tolerante mesmo, tolerante consigo, tolerante com o Isso. outro, né? É. Entender que nem sempre a gente vai conseguir ser super produtivo no dia, né? Nem sempre a casa vai ficar impecável. E tudo bem, a gente precisa estender um pouquinho aí o nosso nível de tolerância, sem dúvida, para a gente poder lidar e viver esse período de uma maneira um pouquinho mais leve. Mas a gente precisa exercitar essa autorregulação, que né, quando a gente tem aí um evento, e a gente, qualquer evento que seja, né? Desde que um presente que chegou até um comentário que leu na internet que não gostou, enfim, alguma discussão que aconteceu, a gente tem muitas formas de reagir a um mesmo evento, a uma mesma situação. E a forma como a gente vai reagir a isso, eu acho que é o pulo do gato, né? É,
porque a gente pode, eu penso muito na ideia do trânsito, né? Tudo bem que agora a gente não tem saído tanto, isso não tem feito tanta parte aí da nossa vida, mas eu acho que ninguém esquece o que é um trânsito, né? Ficar lá engarrafado, e aí com um monte de gente estressada, buzinando, né? As motos passando entre os carros, e um monte de gente com pressa, e aí alguém vai lá e quase bate no carro. E a gente vai ficar bravo, a gente vai ficar com medo. E a gente vai ter muitas possibilidades de reagir a isso. A gente pode gritar, né? Ficar buzinando, mas isso também não vai resolver nada. Ou a gente pode aumentar ali a música, cantar bem alto, né? Fechar a Isso. janela e tirar isso um pouquinho da gente também e seguir ali com a nossa vida. Então, se trata justamente dessas opções que a gente tem quando uma situação acontece. Só que nem sempre a gente vai conseguir ter essa autorregulação, né? Se autorregular ali da melhor maneira. E às vezes a E ter gente essa vai tolerância com a gente mesmo. Acho que a é, palavra que você usou foi muito perfeita. Porque às vezes a gente pensa que a tolerância é com o outro, né? Mas uhum, a tolerância é comigo mesmo. Né? De sim, eu entender que eu preciso também, às vezes, de um tempo, que eu preciso também não dar conta e assumir que não dei conta, ninguém é super, né? Somente os pais a entenderem que esse lado deles, cada um está fazendo o melhor, porque com certeza não tem ninguém que ame mais uma criança ou um adolescente do que os pais, não tem ninguém. sim, A escola vai ter todos os sentimentos, os melhores sentimentos, mas não tem ninguém que ame mais um filho do que os pais. Então, cada um está fazendo o seu melhor. Eu tenho absoluta certeza disso. Agora, eu essa também. tolerância tem que ser, a gente tem que se permitir errar, tem que se permitir não conseguir, tem que se permitir dizer, eu hoje não dei conta, nós vamos tomar lanche. Não deu tempo, não é impossível. Vou Né? Então, pedir comida assim, essa hoje, né? super mãe, super pai, neste momento, não dá para a gente querer cobrar. Assim, acho que a gente tem que ter cuidado com as relações, Uhum, porque vai ser um momento diferente que nós vamos lembrar, nós vamos fazer parte da história. Né? Daqui a vamos. alguns anos, quando falar essa geração do Covid, Uhum, que viveu, é impossível de julgar, de imaginar quando isso vai terminar e como. Mas nós estamos vivendo um momento inusitado no planeta, não é um momento no Brasil, ou em Santos, ou em São Paulo, ou no Rio. É no planeta. E cada exatamente. um lidando de uma forma e com as condições que cada lugar também tem. Porque tem famílias que podem, famílias que não podem, pais que têm condições e outros que não têm. Esse julgamento não pode. A escola não tem direito e nem os pais têm direito de se cobrar tanto como estão se cobrando. Porque vai ficar Sim. muito pesado isso para eles, né? E eu acho que esse movimento, né, essa cobrança, tanto a cobrança de si, mas também a cobrança dos outros, né? A gente já estava muito com isso muito forte, eu acho, antes da pandemia. E aí agora, com essas novas atribuições, né? A família, o ambiente de casa virou todo ambiente, né? É a escola, é o trabalho, É o né? playground. Exatamente. Acontece tudo ali dentro. Então, assim, isso vai tensionar também as relações, né? Isso adiciona ali, assim, um pouquinho de... Né, assim, intensifica tudo. A gente precisa trabalhar, diminuir um pouquinho essas cobranças internas e a cobrança do outro também, para a gente poder dar essa colher de chá, né? Entender que tá difícil, que não tá fácil para ninguém, né? Tá todo mundo passando por uma série de dificuldades. É óbvio que a gente vai ter aí uma diferença muito grande. Temos famílias passando por muitas dificuldades e Outros famílias passando problemas. por menos dificuldades, né? A gente vai ter Somos essa. privilegiados ainda. Sim, com certeza, né? Estamos aqui em segurança, eu estou na minha casa, você está na sua, né? No caso, vocês estão aqui no meu quarto hoje. Então, a gente tem como você falou, esse privilégio de poder estar aqui se protegendo, fazendo, né, esse encontro aí de modo virtual. Conversando sobre um assunto que tantas pessoas poderiam estar aproveitando. Então, essa oportunidade que nós temos, ela não, ela, eu sou muito otimista, né? A escola me trata como uma pessoa extremamente otimista com tudo. Eu acho que não está fácil, não é fácil, não vai ser fácil. Ainda temos
muitas coisas a acontecer. Mas eu acho que a gente vai tirar coisas boas nesse momento. Eu já vejo várias oportunidades dentro da escola, dentro da vida pessoal, que podem ser diferentes hoje. A gente pode ser mais leve com as coisas. A gente pode fazer as coisas serem mais fáceis, para que a gente possa conviver de uma forma harmônica. Pode ser tudo mais leve. Nós nos cobramos demais, né? Como pessoas e como família, como pais, né? A gente tem que ser perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Não existe super-homem nem super-mulher, né? Somos todos Não aqui de existe. carne e osso. E eu acho que esse processo de autoconhecimento que eu comentei antes, ele vai nesse reconhecimento também dessa diminuição das cobranças, né? Eu tenho aí um pouco a imagem de que é uma mochila que a gente está carregando aí, né? E aí, a cada coisinha nova, a gente vai enchendo mais essa mochila, vai enchendo mais essa mochila. Tem uma hora que não vai dar nem para levantar, né? Assim, eu acho que é um pouco até essa sensação mesmo, de que é tão pesado que não dá nem para levantar da cama, começar o dia, né? Então, esse processo de autoconhecimento, ele vem também para a gente olhar para essa bagagem que a gente está carregando, né? Quanta culpa será que a gente não está carregando? Quantas cobranças a gente não está carregando? E eu acho que esse momento da pandemia, do isolamento, né, desse distanciamento aí, né, que a gente está passando, ele vem pedir para que a gente tire um pouquinho essa mochila das costas e compartilhe ali com as pessoas mais próximas, né? Isso. Principalmente com quem está aí dentro da nossa casa, que a gente possa visitar aí a nossa bagagem, que a gente possa abrir um pouquinho esse baú aí, assim, que é de tanta coisa, né? De tantas coisas que a gente ficava, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Pois é, esse depois chegou. E a gente precisa se dedicar a isso para que a gente possa tirar esses aprendizados, como você falou, que a gente possa enriquecer as nossas relações, que a gente possa valorizar aí as nossas relações. Eu acho que quando a gente está pensando, principalmente numa questão de doença, saúde, como fica tudo isso, né? O medo que dá da gente perder alguém, da gente ter, né? A gente quer estar com que todo mundo que esteja saudável, esteja bem, que a gente possa Esse é, seguir, né? Só que para isso a gente vai precisar ter esse cuidado consigo, esse cuidado com o outro, essa troca, esse compartilhamento. E que isso também faz parte da inteligência emocional, né? Inteligência emocional não é só você reconhecer suas emoções, você, né, não explodir com o outro, ou você ter muita empatia. Não é só isso. É a gente poder se dedicar às nossas relações, poder praticar a escuta ativa, né? Que a gente possa ouvir o outro com o coração, que a gente possa se aproximar. A gente falou tanto nesses últimos meses dos serviços essenciais. É porque eu acho que essa palavra essencial, a gente foi revisitar tudo que era essencial para gente, né? E eu acho que o que é essencial para gente são as relações. Sem isso, realmente fica muito difícil. Então, para que a gente possa, de fato, colocar em prática a inteligência emocional, né? As crianças, os adolescentes estão trabalhando isso na aula de livro, estão levando isso para casa. Com as aulas online agora, isso se faz ainda mais presente. Mas eu acho que o primordial nisso é que a gente possa ter esse cuidado com com as pessoas que nos estão ao redor, né? Com as pessoas que a gente quer bem, com as pessoas que nos querem bem, e a gente possa fortalecer a nossa rede, né? A nossa rede de afeto, a nossa rede de apoio. E eu acho que a ideia da rede, né? Eu gosto de trazer essa ideia mesmo, porque é uma trama, né? Assim, a rede é toda, né? Essa trama, assim, quando a gente pesa de um lado, esse peso ele vai se distribuir aí por todo o resto. Então, quando a gente precisa, a gente não vai vir como um peso ali, assim, né? Um isso. estorvo. Vem justamente porque a gente possa distribuir ali com as nossas pessoas, as nossas relações afetivas, com as pessoas que a gente cuida e as pessoas que cuidam da gente.
é uma troca, né? É uma via de mão dupla. E a gente vai precisar olhar para isso, a gente vai precisar fortalecer cada vez mais essa rede, essa trama. Então, quando a gente está falando aí dessa inteligência emocional, que foi esse tópico aí principal, né, que para iniciar essa série de lives aí que a escola está proporcionando, eu acho que essa ideia da gente poder se dedicar assim a essa rede, esse movimento da live é também a gente fazer esse olhar, é a gente chamar, né, essas pessoas, é a gente estar próximo, mesmo que seja desse modo virtual, mesmo que seja desse modo online. Nossa vontade, nosso desejo vai aí para que a gente pudesse estar pertinho. Queria poder ver, né, assim, a gente poder se encontrar e espero que esse momento chegue logo. Mas por enquanto a gente vai se aproximando aí de outras formas. A videochamada, as mensagens, né? Quantas comemorações, quantos casamentos a gente não viu online, batizados, né? Quantas coisas que a gente talvez não teria oportunidade de ver mesmo e também nas nossas relações, né? A gente nunca esteve tão perto por tanto tempo aí Não, eu dentro acho que a de casa. solidariedade de muitas pessoas aflorou. Eu acho Sim, que as pessoas da arte, principalmente, todas as pessoas ligadas à arte foram extremamente solidárias nesse momento para alegrar um pouco, para compartilhar as suas habilidades. Nós vivemos na escola essas questões muito fortes, né? A gente, o dia a dia é alimentado com esse estar próximo, estar perto. E também dar aos pais, fortalecer os pais com questões que eles têm abertura para se colocar. De qualquer forma, não estou presente, óbvio, né, gente? É impossível para todos nós, mas a gente não pode estar ausente, né? uhum, A gente não está presente fisicamente, a gente não pode não estar ausente. A gente está ali para qualquer momento, a qualquer choro, com vontade de conversar, trocar ideias. Eu acho que os alunos se sentem assim no livro. O professor tem um preparo através do material do livro para isso, né? As histórias, os bichos lá com os pequenos. Eu tenho netos que participam e eu sinto o quanto eles são apaixonados pelas histórias dos bichos e através dessas histórias, desses personagens, eles conseguem trazer para a realidade as suas vidas, né? O que acontece comigo, o que acontece com ele, e acaba isso fazendo mais sentido. Para os uhum. maiores, para nós foi uma decisão muito difícil quando nós decidimos aumentar a nossa grade horária para que o livro fizesse parte. Eu acho que era alguma coisa muito importante para a escola. Eu faço imaginar o momento de hoje, numa pandemia como essa, se nós não tivéssemos um espaço socioemocional dentro da escola. Né? Que a gente tivesse que criar isso, sair do nada e de repente a gente está falando sobre essa questão. Essa questão ela é vivenciada dentro da escola intensamente, porque é preciso se falar sobre sentimentos. E na vida, e os pais às vezes têm restrições por falta, às vezes de uma habilidade, por vergonha, ou por não ter tido esse trabalho anterior, e às vezes eles não têm assim, a colocação na hora exata, mas por isso a intenção da escola de trazer pessoas para a gente conversar, para que a gente possa abrir mais caminhos, para que a gente possa trocar mais informações, ninguém sabe tudo. Como você disse, a gente está vivendo um momento que nós todos estamos aprendendo, né? Ninguém viveu isso de forma nenhuma, nunca. Então, neste momento, a gente pode estar aprendendo junto, tanto as crianças quanto os adultos, quanto os professores e todos nós, né? Sim. E assim, eu acho que é importante da gente ter essa reflexão que você trouxe, que nós aqui não tivemos aula de educação socioemocional, né? Assim, a gente teve que ir aprendendo aí com a vida, né? Aos trancos e barrancos. A gente foi aprendendo na medida da necessidade. E eu acho que justamente por identificar essas dificuldades, né? Identificar que talvez não precisasse ser tão dolorido assim, de Isso. oferecer para as crianças, para os jovens, recursos para dar conta, talvez de situações que a gente teve muita, né, que a gente passou de uma forma muito sofrida e que não precisava ser assim, né? Como que isso pode fortalecer, inclusive, o aprendizado?
a gente poder oferecer aí outras formas, outros recursos, outras possibilidades que não foram oferecidas para a gente, que a gente teve que ir lá buscar, procurar e nem sempre encontrou. Então é natural que nem todas as famílias, né, tenham isso super aflorado. É natural. A gente precisa, e eu acho que é uma oportunidade que a gente possa aprender com as crianças e com os adolescentes, né? Eles estão colocando isso em prática, eles estão tendo aulas disso. Será que eles também não podem nos ensinar um tanto Sem dúvida. a colocar isso em prática, né? Então vamos tirar um tempo, Acho que essa vamos... colocação que a Luciana acaba de fazer, né? Que a gente aprende, que nós, adultos, estamos aprendendo pela dor. E as crianças com amor, né? Porque eu acho que os Exatamente. pais fazem o melhor porque sentem que é função da família, tá? Nesse contexto emocional. Sim. E, sim, ter esse olhar, ter essa escuta é o nosso maior trabalho, né? Eu acho que vai ser isso que vai tranquilizar um pouco mais as famílias, a dizer que a gente está aqui à disposição, que nós estamos prontos, que nós vamos nos preocupar daqui para frente com profissionais que possam vir contribuir com essas maiores defasagens que eu acho que as crianças estão precisando, colocar como se a gente tivesse, de repente, assuntos que eu não. Qual é o melhor profissional que possa falar sobre aquele assunto de alimentação? Qual é o melhor profissional que pode falar sobre a questão oftálmica, as crianças muito tempo nas telas? Estou muito preocupada com isso, né? Porque além das crianças ficarem nas telas, eles jogam, né? Então, de repente, isso é, é um momento difícil dos pais, por falta de tempo, deixar jogando, mas já ficou 4 horas na escola, na tela, mais 3 horas jogando. O que significa isso, né? É para uma Uhum. criança em formação, 6, 7 anos, ficar 7 horas numa tela. O que é, futuramente a gente não consegue avaliar, porque nunca pensamos que isso iria acontecer. O que é uma criança, qual vai ser o futuro visual dessa criança que a gente pode trabalhar? Acho que a palavra-chave nossa agora, que nós estamos estudando, estamos colocando todo o nosso empenho para a retomada, é o acolhimento, né? É o acolhimento das crianças na escola, não só nas suas questões sanitárias, porque essas são obrigatórias dentro da nossa própria casa. A gente hoje virou eu tenho um netinho que falou: vovó, você vai comigo para a escola para não deixar o coronavírus me pegar? Que para ele é uma proteção que a família faz. Quando a Sim. família está em casa cuidando dele, lavando as coisas e não deixando ele fazer, lavar a mão, passar álcool em gel e não encosta em nada e usa máscara, ele sente isso como um carinho, como uma proteção. Então, quando ele for para a escola, parece que não tem ninguém cuidando. Eu tenho que dar aos meus pais a certeza essa confiabilidade de que nós vamos fazer o nosso melhor, né, Uhum. na questão sanitária. Essa é a nossa obrigação primeira. Mas o acolhimento dessas crianças nas questões emocionais é algo que realmente eu estou colocando todos os meus os estudos. Eu tenho assistido milhões de lives, tenho conversado com muitas pessoas. Eu acho que essa vai ser a nossa maior contribuição. Porque o pedagógico, para os pequenos, e os maiores, eu tenho certeza que estão conseguindo acompanhar, mas para os pequenos, a gente tem tempo, né, a gente tem ouvido isso falar demais. Não é um ano perdido, não é um ano. Não, não dá para desconsiderar 2020, porque nós temos outros ganhos. Ganho na autonomia, ganho nas relações, a gente tem outros ganhos. E os conteúdos vão ser revistos, vai dar tempo. E a escola tem, essa é a missão da escola, a escola tem que se preparar. Mas o acolhimento nós temos que estar extremamente preparados para o acolhimento dos professores e dos alunos, né? Dessas famílias que perderam entes queridos, essas famílias que adoeceram durante a pandemia, que perderam empregos. Esse acolhimento é uma função assim, primordial da escola nesse momento. E eu tenho certeza que o LIVE veio para, mais uma vez, foi impecável, né? Vocês vieram com várias propostas de trabalho, alimentaram a gente com textos, com materiais, com técnicas, com atividades, e eu acho que isso foi as nossas crianças do Carmo tiveram uma oportunidade diferente de outras crianças que não têm essa mesma
oportunidade, né? Sim, Renata, e eu acho que né, eu vou retomar um pouquinho o que você falou logo no início, a respeito do comentário, de um comentário que apareceu aqui, né? Que eu acho que essa questão do amor. Dá para ver, por exemplo, né, o amor e a dedicação que a escola tem feito, né, nas atividades, no contato, na relação com o livro, na relação com as crianças, com as famílias, com os professores, né? Eu acho que esse momento pede muito amor, né? Que a gente possa ser amoroso, que a gente possa se abrir aí para compartilhar, trocar experiência, trocar ideias, pensamentos, e somar aí nesse caldeirão de amor mesmo. Quando a gente está falando de acolhimento, o acolhimento passa pelo amor. Sem isso, sem esse afeto, né, a gente não consegue seguir adiante. A gente precisa disso, do amor nas nossas relações, a gente precisa do amor no nosso trabalho, né, em tudo que a gente se compromete, em todas as nossas responsabilidades, elas também devem ser feitas de uma forma amorosa. E realmente a aprendizagem mais que tudo, né? Nós tivemos que aprender pela dor, muitas vezes, né? Pela dor que a vida impõe, mas Ela quão pode ser transformada potente. em amor, né? Exatamente, o quão potente pode ser também que Isso. a gente faça a partir desse caminho, né? O caminho do amor, o caminho da união, o caminho da solidariedade, e colocando em prática aí esses aprendizagens que a inteligência emocional nos oferece também, né? Que esse autoconhecimento seja feito com amor, que essa autorregulação também, a empatia, as relações, né? Eu acho que o amor, ele aí é sobrenome de todas as nossas Isso. intenções, né? Assim, nossos hábitos, a gente precisa nutrir aí dessa forma. Então, assim, eu acho que a gente está chegando já no final, né? Tô vendo aqui o Então, horário. É, então, então, Fernanda, a assim, gente queria agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente hoje, dizer para os pais que a gente está aí, se tiverem ideias, sugestões, mandem para a gente, profissionais que vocês reconheçam como de valor, que a gente possa compartilhar com outros, com alguns professores. Estou à disposição sempre para a gente poder conversar. E agradecer ao Live por todo o empenho, eu tenho certeza absoluta que estão fazendo o melhor num momento foi tão corrido, vocês conseguiram virar a chave rapidamente. Obrigada a quem participou aqui com a gente. E a nossa próxima live é depois das férias, né? Porque agora a gente entra nesse período, quinta-feira que vem entramos em férias. E vamos ficar esses 9 dias aí descansando um pouquinho. Mas quando nós voltarmos na próxima quinta-feira de agosto, primeira quinta-feira de agosto, a gente está trazendo alguém para falar um pouquinho sobre cordel, literatura de cordel, que é um assunto que também as crianças estão trabalhando bastante. E a gente tem uma profissional super interessante para falar sobre isso. E eu estou em tratativas com alguém para falar sobre nutrição, porque eu acho que algo que me preocupa também, as crianças muito em casa, e a gente é querendo se agradar com os docinhos, e isso está deixando a gente um pouco mais. Fica mais difícil, né, nesse momento. E também pensarmos um pouco na questão dessas questões oftalmológicas. Tem uma série de questões que eu quero estar conversando com os meus pais, e a gente vai fazer todas as quintas-feiras uma live das 6h30 às 7h30. Coloquem na agenda que é uma hora da gente conversar. Só tenho a agradecer a você, obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo, obrigada aos professores, a todo mundo. Um beijo grande para vocês aí, um beijo a todo mundo aí no Rio. Um beijo para a sim, Fernanda, né, que a gente está com bastante saudade dela também, tá bom? sim. E que a gente vai Bom, acabando, queria. o reloginho fica aqui do lado, Sim. pontuando que faltam 10 minutinhos. Meu relógio é meio adiantado normalmente. Então, faltam É, 10 minutinhos, 5 minutinhos para terminar. Obrigada, um beijo para todo mundo.